Imagine acordar com a notícia de que o governo dos Estados Unidos, sob o manto de ajuda humanitária, injetou milhões de dólares para manipular as eleições brasileiras de 2022, financiando sensores, agências de checagem e até parcerias com o STF e TSE para calar vozes conservadoras. Agora, adicione a isso: ministros do STF desesperados tentaram sondar o time de Donald Trump sobre sanções da Lei Magnitsky e foram humilhados, ignorados como se fossem irrelevantes. Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, joga lama no ventilador, prometendo levar provas ao Congresso americano. Marcel Van Hatten avisa: vai dar cadeia. E o advogado de Trump mira direto no presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por proteger Alexandre de Moraes. Lula ataca Bolsonaro de forma cruel, enquanto protestos explodem e deputados de direita enfrentam retaliações na Câmara. Isso não é ficção. É o caos real que está abalando o Brasil agora. Se você é patriota e odeia censura, fique grudado. Esta reportagem exclusiva vai desmascarar tudo com detalhes bombásticos que a mídia mainstream esconde. Compartilhe antes que censurem. Agora, mergulhamos fundo nessa teia de intrigas internacionais e nacionais que pode mudar o rumo do país. Vamos dissecar passo a passo, com provas e revelações que vão deixar você atônito. Prepare esse boletim urgente para todos os patriotas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está assistindo isso no meu canal de direita aqui no YouTube. O Brasil está em ebulição total, um verdadeiro quebra-cabeça onde as peças finalmente se encaixam, revelando um escândalo que pode derrubar gigantes. Acabamos de ter acesso a uma bomba que explodiu há instantes. Uma grande autoridade no Brasil foi afastada do cargo. Sim, confirmadíssimo. Tá fora, gente. E tem muita gente comemorando nas ruas, nas redes e em todo lugar. Essa notícia vazou apesar de todos os esforços para escondê-la e eu corri para trazer para vocês. Quem é essa autoridade? Os rumores apontam para figuras ligadas ao judiciário, mas o impacto é claro. Isso é o começo do fim para quem abusou do poder. Enquanto isso, o STF, que tentou esconder tudo debaixo de 7 chaves, agora enfrenta o pior. Vazou que eles sondaram o governo de Donald Trump sobre sanções e a Lei Magnitsky e foram humilhados. Muitos diziam que os ministros não ligavam para cancelamento de vistos ou punições internacionais. Pois bem, a realidade mostra o oposto. Eles estavam desesperados tentando mapear o que Trump planejava contra eles. E o resultado? Um fracasso total, uma rejeição que expõe o pânico nos corredores do Supremo. Pense nisso. O STF, supostamente intocável, correndo atrás de contatos nos Estados Unidos para sondar sanções. Eles acionaram acadêmicos, parlamentares republicanos e influentes no Congresso americano, mas ouviram que ninguém tem acesso real aos planos de Trump. Foi um tapa na cara diplomático. A revista Veja confirmou: a iniciativa não obteve sucesso. Em meio a críticas diretas de autoridades americanas ao ministro Alexandre de Moraes. E para piorar, o subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beach, postou uma mensagem clara: aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados. E Washington monitora tudo de perto. A Embaixada dos Estados Unidos repercutiu isso. É oficial, gente. Enquanto isso, Marcel Van Hatten, deputado valente, acaba de anunciar uma revelação bombástica. Vai dar cadeia. Ele afirma que, após tudo que rolou, uma grande autoridade brasileira vai parar atrás das grades. É uma pancada atrás da outra, e eu trago isso fresco para vocês. Van Hatten não está brincando. Ele viu as provas e sabe que o cerco está se fechando. Não para por aí. O advogado de Donald Trump, Mark Zell, aquele branquinho com português impecável, mandou um recado reto e direto para Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Alcolumbre está empacando o impeachment de Alexandre de Moraes, mesmo com assinaturas suficientes. Zell questionou: se até a unanimidade do Senado é irrelevante, para onde o Brasil está indo? Ele se refere às 41 assinaturas coletadas pela oposição. Mais da metade dos 80
81 senadores, mas Alcolumbre disse que nem com 81 colocaria em pauta. Zell postou: após semanas de protestos, censuras e detenções políticas, a maioria dos senadores assinou pelo impeachment de Moraes. Mas o presidente do Senado bloqueará de qualquer jeito. A instituição que pode responsabilizar Moraes está sendo impedida. Isso é um míssil teleguiado atingindo Alcolumbre em cheio. Fontes dizem que ele está furioso e desesperado. E por quê? Porque o governo Trump avisa: Lei Magnitsky para quem proteger Moraes. Alcolumbre virou alvo principal agora. Sanções podem vir a qualquer momento, congelando bens e cancelando vistos. O que motiva Alcolumbre a proteger tanto Moraes? Rumores circulam, mas o fato é, ele está no centro do furacão. Paulo Figueiredo, analista afiado, confirma: com essa atitude, Alcolumbre é o maior alvo dos Estados Unidos. Bomba gigante à vista. Em meio a isso, Lula da Silva ataca Jair Messias Bolsonaro de forma cruel e sorrateira. Qual o motivo? Bolsonaro representa tudo que Lula teme: patriotismo, liberdade e resistência à esquerda. Lula usa o poder para minar o ex-presidente, mas há um porquê claro: medo das revelações que vêm dos Estados Unidos. Bolsonaro, mesmo fora do cargo, mobiliza milhões, e Lula sabe que as sanções de Trump podem virar o jogo. Detalhes do ataque: Lula insinua irregularidades, mas é puro jogo sujo. Enquanto isso, o legado de Bolsonaro brilha nos protestos recentes, com milhões nas ruas contra a censura. Lula ri por último? Duvido. As bombas estão explodindo do lado dele. Direto dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro solta a maior bomba contra Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. É estarrecedor. Ele acusa interferência direta nas eleições, parcerias obscuras e censura financiada. Eduardo está com sangue nos olhos, e com razão. Algo grande está sendo providenciado nos Estados Unidos, pegando autoridades brasileiras de surpresa. O pior ainda está por vir, avisa ele. Revelações: Moraes e companhia interferiram na soberania com respaldo americano do governo Biden. Eduardo promete levar tudo ao Congresso dos Estados Unidos. Provas, depoimentos, tudo. Ele cita o ex-servidor do Departamento de Estado, Mike Pence, que jogou tudo no ventilador em audiência na Câmara Brasileira. Pence expôs financiamento americano para interferir nas eleições, parcerias com TSE e censura em massa. Este é o assunto do mês, da semana, do ano. Mike Pence, ex-servidor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, detonou em audiência. O governo Biden usou dinheiro de impostos para manipular as eleições de 2022 no Brasil. Ele apresentou vídeos, documentos e provas irrefutáveis. Um destaque: vídeo do ministro Luiz Roberto Barroso falando em inglês sobre exclusão de 200 contas que criticavam o sistema eleitoral. Barroso se gaba de acordos com redes sociais, ameaçando tirá-las do ar se não censurassem. Pence explica: não existe crime no Código Penal para criticar eleições, mas bloquearam perfis. Barroso chama de combate à desinformação, mas é censura pura. Exemplos: posts ligando Lula a Maduro ou ao aborto foram apagados. Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira e outros tiveram que excluir conteúdos sob ameaça de multas. Pence revela: o Zaidi dobrou repasses ao Brasil durante Bolsonaro, 87 milhões de dólares entre 2019 e 2023. Dinheiro foi para ONGs como a Atlantic Council, com 7 ex-agentes da CIA no conselho. Elas financiaram institutos de pesquisa sobre fake news, que embasaram censura no Facebook, Instagram e WhatsApp. Em 2020, derrubaram 14 páginas e 35 contas pró-Bolsonaro, somando 2 milhões de seguidores. Pior, alertas sobre perigo de grupos familiares de WhatsApp. Pence: como americano, não acreditei quando vi em 2019. Orçamento militar e CIA xeretando WhatsApp. A Atlantic Council firmou parcerias com STF e TSE, treinando servidores em censura. O Zaidi financiou agências brasileiras. Agência Lupa, 150 mil dólares. Aos fatos, 160 mil. Fato ou fake, projeto comprova. Todas de esquerda, recebendo milhões para checagem. Uma ONG, Medan, pegou 5,7 milhões de dólares para criar essas agências, cerca de 36 milhões de reais. Pence:
tudo de esquerda, manipulando informação. Abragi, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Envolvida, com diretora Juliana Dalpiva, em destaque. Isso é interferência na soberania. Barroso, no vídeo. Criamos grupo de WhatsApp com agências de verificação. Enviamos dúvidas e eles checam. Ele exporta o vírus da censura como sucesso. Bens. Barroso derrotou o bolsonarismo e quer espalhar isso. Mas Trump contra-ataca com Magnitsky, punindo censores. Bens cita acordos com telefônicas para acesso gratuito a sites de informação apurada. Mentiras como Lula não apoia aborto ou não é amigo de Maduro. Privilégio para checadores, prejudicando pobres com pacotes de dados limitados. Barroso, preparamos para a guerra e estamos vencendo. Quase escapa. Nós nos livramos. Do Bolsonaro, ele admite amedrontar amadores e profissionais. Imprensa de direita como Jovem Pan, Terça Livre, Revista Oeste. Terça Livre desmantelado pela PF, computadores apreendidos, contas congeladas. Bens, eleição decidida por menos de 1%. Censura mudou o jogo. Denúncias de grupos de esquerda no WhatsApp ignoradas enquanto direita era caçada. Bens vai além. Organizações financiadas pela CIA envolveram G1, Globo News, TV Globo. Elas fizeram lobby contra leis que limitariam censura do TSE. Wilson Institute promovia prisão de parlamentares por desinformação. Apoiaram o candidato errado, Bolsonaro. Resumo. Departamento de Estado dos Estados Unidos, controlado por democratas e CIA, conspirou com checadores, mídia, TSE e STF para prejudicar Bolsonaro em 2022. Bens. Todos os caminhos da censura nos Estados Unidos passam pelo Brasil. Treinaram 9.000 jornalistas mundo afora, rotulando tweets de Trump como fake. Por que a Globo cala? Porque está envolvida. Agora explicado. Eles não tocam no assunto porque são cúmplices. Interferência influenciou eleições. Grave o suficiente para anular tudo? Eduardo Bolsonaro reage. Vou documentar e entregar ao Congresso dos Estados Unidos. Jordan, Corey Mills, Maria Elvira Salazar, Chris Smith, Rick Scott, Mike Lee vão investigar. Ele aplaude Felipe Barros por convocar Benz, apesar de riscos. Inquérito contra Barros. Eduardo. Isso atropela a primeira emenda dos Estados Unidos. Grave violação. Ele e Figueiredo subsidiam americanos com infos para Magnitsky. Agora, vamos aos protestos que abalaram o Brasil. Milhões saíram às ruas em mais de 70 cidades clamando por liberdade e contra Moraes. Foi épico. Bandeiras, gritos de fora censura e famílias inteiras unidas. Moraes está nas cordas, fragilizado por impeachment. Caso Felipe Martins e Magnitsky na esposa. Esses atos mostram: o povo não aguenta mais. Papai do Céu caprichou, trazendo à tona a audiência de Bens bem no timing perfeito. Aprofundando nas sanções, Lei Magnitsky pune violadores de direitos humanos, congelando bens e cancelando vistos nos Estados Unidos. Trump aplica sem piedade. Moraes já perdeu visto, família na mira. STF tentou sondar via interlocutores, acadêmicos e republicanos, mas fracassou miseravelmente. Gazeta do Povo confirma. Humilhação total. Trump, Maduro. Com time forte como Rubio, Lankford e Darren Beattie, faz tudo às claras. Tweets do Departamento de Estado expõem: quem protege censores paga. Barroso também na corda bamba. Se gabou de censura em vídeo, agora colhe frutos amargos. Perdeu visto, prejudicou família. Vergonha. Trump usa Magnitsky como exemplo global. Moraes é peça-chave no complexo industrial de censura. Juízes mundo afora tremem. Copiar Brasil? Nem pensar. Alcolumbre, protegendo Moraes, é alvo prioritário. Zéu avisa. Impeachment bloqueado é ditadura disfarçada. Sanções podem congelar bens dele, família e aliados. Desespero nos bastidores. Furioso, ele sabe que Trump monitora com lupa. Eleições 2022, fraudadas pela censura, bens prova. 200 perfis derrubados. Grupos de WhatsApp perigosos, caçados. Decisão por menos de 1%. Censura pró-Lula virou votos. Denúncias de Eduardo ignoradas, enquanto esquerda
operava livre. Os AIDS, CIA e ONGs injetaram milhões, Medan 5,7 milhões de dólares para checadores esquerdistas. Agência Lupa, aos fatos, comprova, todas financiadas com acesso grátis via telefônicas. Barroso, vencemos a guerra contra a desinformação. Tradução, calamos bolsonaristas. Posts sobre Lula Maduro, aborto, Ortega, apagados, verdade exposta, mais censurada. Bens, soberania violada. Agora com Trump, investigação pode anular resultados. Escândalo pede recontagem ou novas eleições. Globo, envolvida. G1, Globo News financiados indiretamente. Lobby contra leis anti-censura. Wilson Institute, prendam parlamentares por fake news. Apoiarem Bolsonaro, mídia calada porque cúmplice. Eleições 2022, fraudadas pela censura. Bens prova. 200 perfis derrubados. Grupos de WhatsApp perigosos caçados. Decisão por menos de 1%. Censura pró-Lula virou votos. Denúncias de Eduardo ignoradas enquanto esquerda operava livre. USAID, CIA e ONGs injetaram milhões. Medan 5,7 milhões de dólares para checadores esquerdistas. Agência Lupa, aos fatos, comprova, todas financiadas com acesso grátis via telefônicas. Barroso, vencemos a guerra contra a desinformação. Tradução, calamos bolsonaristas. Posts sobre Lula Maduro, aborto, Ortega, apagados. Verdade exposta, mas censurada. Bens, soberania violada. Agora com Trump, investigação pode anular resultados. Escândalo pede recontagem ou novas eleições. Globo envolvida, G1, Globo News, financiados indiretamente. Lobby contra leis anti-censura. Wilson Institute, prendam parlamentares por fake news. Apoiarem Bolsonaro, mídia calada porque cúmplice. Paulo Figueiredo, milagre, resistirmos com doações contra milhões da esquerda. Ele subsidia americanos com infos para Magnitsky. Sem ajuda, mas com verdade. Checadores, barrigadas sustentadas por grana Yankee. Abrage protege Joões Sacones da vida. Terça livre destruída. PF 2 vezes, computadores levados, contas congeladas. Moraes como bucha de canhão. Aliados o abandonam no precipício. Globo muda tom. Tira a extrema-direita. Fala de liberdade. Sinal, Moraes cai sozinho. Lira, corrigindo. Arthur Lira, presidente da Câmara, retalia motim, denuncia 14 deputados, maioria PL, podem perder mandatos temporariamente. Traição, eleito por Bolsonaro, agora ataca. Acordo por anistia quebrado. Bia Kicis reage. Não nos calarão. Vídeo dela. Motim foi por democracia, Lira age como ditador.